gráfico representa o volume celular de um protozoário ciliado em um gradiente de salinidade. Então, vejam bem, aqui eu tenho a concentração da água do mar no meio, aqui embaixo. E aqui o volume relativo da célula. Muito importante a gente observar que esse gráfico está em ordem decrescente. O que significa isso? Que a minha concentração ela segue essa direção. Tá? Quanto mais para a esquerda eu estou, maior a minha concentração de água do mar, maior a minha concentração de salinidade. Beleza? Dito isso, vamos às alternativas. A partir desses dados, é correto afirmar que o protozoário ciliado é A. De água salobra e seu equilíbrio osmótico ocorre por difusão passiva em ambientes hiposmóticos. B. De água doce possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos. C. Marinho e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos. D. De água doce não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos. É marinho e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos. Note e adote, ele ainda dá mais uma informaçãozinha aqui pra gente. O volume celular do ciliado em seu habitat natural é o referencial 1. 0% corresponde à água doce pura. Tá? Que é basicamente o que a gente falou do meio aqui. O que eu vou observar então? Aqui, nesse ponto aqui, é o bichinho no seu habitat natural. Porque volume igual a 1 é o ponto de equilíbrio, como disse a informação extra lá pra gente. Se eu tenho aqui nele, nesse ponto natural, e eu tenho aqui, nesse ponto, o ponto 1, a concentração de água do mar do meio, automaticamente eu falo de um protozoário que é marinho. Já defini isso, ele é marinho, porque ele está em equilíbrio no momento em que eu tenho 100% da concentração de água do mar. Acabou, tá? Então, automaticamente, eu já elimino a A, porque está falando de água salobra, eu já elimino a B, porque está falando de água doce, e eu já elimino a D, porque está falando de água doce. Então, eu vou ficar entre a C e a E. Certo? Bem simples isso. O que eu vou ter agora? Eu preciso descobrir se ele tem ou se ele não tem mecanismos de proteção contra a variação da pressão osmótica. Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um meio menos concentrado para esse protozoário. Automaticamente, o que eu vou observar nessa situação? Quanto menor a minha concentração do meio, mais água vai entrar nesse protozoário, buscando o quê? Diluir a concentração interna dele para que a gente tenha uma igualdade e a pressão osmótica, então, entre em equilíbrio. Um protozoário que está nessas condições tende a ter um aumento do seu volume celular. Ponto. Protozoário não, né? Qualquer célula tende a ter o seu aumento de volume celular. Alguns seres vivos possuem mecanismos para poder equilibrar isso, como o vacúolo, que pode controlar aí a entrada e a saída de água. Nesse caso, o que a gente observaria? Quando esse ser vivo possui mecanismos para proteção da pressão osmótica, ele vai resistir até uma certa concentração e depois o volume celular vai se expandir. Então eu teria uma curva, uma linha, né, um processo linear, e depois uma curva ascendente para o volume celular. O que eu observo no meu gráfico? Que eu tenho uma curva ascendente desde o início. Se eu não tenho em nenhum momento uma estabilidade própria para garantir essa proteção, eu automaticamente vou ter essa curva. Significa que nesse caso aqui
eu não tenho mecanismos de proteção contra a pressão osmótica. Vamos voltar para as nossas alternativas. Eu fiquei entre a A e a C no momento, a C e a E no momento que eu defini que esse protozoário é marinho. Então eu vou ter aqui, ó, marinho e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos, é marinho e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hipososmóticos. Outra coisa importante, eu estou diminuindo a pressão, diminuindo a concentração, tá? Isso também é fundamental para eu poder definir essa alternativa, e a alternativa correta é a alternativa E, já que ele não possui mecanismos de proteção, beleza? Então a alternativa E para a questão número 9 da edição 21-22 da FUVEST.